Apocalipse 12, versos 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. A palavra planeta vem do latim aster, planetas, que significa estrelas, estrelas errantes. Que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Júpiter, o planeta rei, está dentro da Virgem por 42 semanas. Esse é o tempo de gestação saudável até o nascimento. Esse grande sinal acontece na festa das trombetas, um compromisso marcado à espera do seu cumprimento. Esse sinal acontecerá em 23 de setembro de 2017. Com certeza, a maior pergunta que eu recebo desde que encontrei esse sinal, que acontece em 2017 e coloquei na internet, é o que isso quer dizer, já que é uma profecia no livro de Apocalipse, e profecias são feitas para serem cumpridas. O que significa? Eu tenho feito vídeos sobre isso em 2011, 12, 13 e 14, onde tenho colocado as especulações neles. Eu os compartilho, eu os explico, eu deixo em aberto. Mas alguns detalhes das minhas teorias, ideias do que quero dizer, não vieram acontecer. Algumas vezes são boas teorias, grandes teorias. Parecem fantásticas no papel, mas não acontecem do jeito que deveria. Isso porque eu uso o simples método científico. O que significa que você deve voltar ao quadro do desenho. Ultimamente, a maior pergunta que tenho recebido, a maior é: agora, o que você está pensando? Então eu tenho pesquisado mais e mais. É muito importante para mim, se tornou meu bebê. E eu tenho novas ideias. E eu quero que você saiba minhas especulações, só isso. Eu não sou um profeta, ou digo ser um, mas eu quero que você olhe isso. Na luz dos tempos que estamos vivendo, toda vez que alguém olha algo que tem que acontecer no futuro, você olha sob o seu ponto de vista. E as informações podem mudar, então seu ponto de vista pode mudar com o tempo. E como as pessoas que especulam sobre resultados de eleições, de jogos esportivos, existem variáveis e as coisas mudam. Não faz de você um profeta ou um falso profeta se você não estiver certo. Mantenha em mente que isso é uma especulação. De qualquer forma, é uma profecia que está nas Escrituras e está chegando e significa algo. Então vamos dar uma olhada nisso. Você está pronto? Esse será o seu tempo, não de navegar na internet. Sente-se e eu acho que você irá entender algo sobre isso. Obrigado por assistir. Aqui vamos nós. Autópsia da Profecia, Perguntas e Respostas, with Scott Clark, o sinal de Apocalipse 12 em 2017. Ele fala rápido, então compreendam, tá, gente? Então vamos começar do início. Eu vou falar novamente. Como eu tropecei nessa coisa de constelação e alinhamentos de planetas, o que parece muito com o que está escrito no livro de Apocalipse durante o período de tribulação. E tudo começou com um DVD que eu comprei. Foi um DVD de 2007 chamado A Estrela de Belém. Eu creio que eu consegui comprar em 2008. É sobre um homem que decidiu encontrar a Estrela de Belém. E ele entrou em um software de astronomia. Foi até o passado e pesquisou sobre isso. E eu achei isso muito atraente sobre a maneira como ele pesquisou. Então, o que eu fiz foi:
Eu não achei o software que ele usou, mas usei um software online que estava livre para download e eu achei ele bem preciso. E muitas pessoas usam ele. Se chama Stellarium. Então eu fiz o download e coloquei o DVD ponto por ponto para aprender a usar o software e aprender o que ele faz. E isso foi em 2008. Eu estava já no YouTube também. Mas eu não era um videomaker, nem tinha nenhum software. Meu notebook, na verdade, que fazia as coisas todas, com os softwares que já vinha com ele. Isso foi até 2008 e um pouco depois. Eu comecei a fazer meus vídeos colocando pequenas câmeras baratas para tocar louvores acústicos com violão acústico, essas coisas, mas eu não fazia vídeo como esse tão acurados. Eu não tinha as ferramentas. Eu tinha meu canal no YouTube, mas não tinha muitos inscritos, mas em 2008, 9, 10, 11, eu fui convidado para falar em alguns fóruns sobre o final dos tempos. E eu estudo profecias bíblicas desde os anos 80, quando estava no colégio. Lendo todas essas pessoas, entre outros, eu fui sempre interessada em profecias bíblicas desde que eu me lembro. Nesses fóruns. Isso é depois de eu ter conseguido o Stellarium. E o DVD sobre a estrela de Belém. Alguém postou um print screen sobre o sinal de Apocalipse 12. Foi um print screen deste software e eu reconheci porque eram as mesmas imagens. Então eu procurei essa pessoa que postou e realmente a imagem me intrigou. E eu li as escrituras novamente e isso estava me cativando. Então eu abri o meu software, sabendo que o livro de Apocalipse, do capítulo 4 até o 22, é o futuro. Então eu comecei a ir para o futuro. E a mulher virgem está sempre vestida de sol no outono. Então, sempre bem perto do outono, esse sinal acontece. No outono, a mulher sempre está vestida do sol no outono. Isso é bem simples. Então, eu fui até o outono. Encontrei a mulher vestida de sol e procurei quando a lua estava aos seus pés. A lua sempre passa pelos pés dela em algum ponto, porque é um período de lua nova. Então, isso foi bem fácil de achar. Cada mês eu procurava. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E então eu esbarrei em 2017 com esse alinhamento. E eu achei muito interessante achar isso. 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Cheguei até os 30 e começou a ficar ridículo. Porque com certeza o fim dos tempos é mais cedo do que isso. Então eu voltei para 2017 e resolvi estudar mais sobre isso e o que eu fiz foi estudar isso mais. Então eu tirei um print screen e postei e de alguma forma chamou alguma atenção. E algumas pessoas que são youtubers viram também. E começaram a pesquisar também. E dentro de semanas, pessoas começaram a postar vídeos sobre isso. Uau, espera um segundo. É claro que não me mencionaram, porque eu não era ninguém, não tinha nenhum inscrito, não era um youtuber de verdade, então eu pensei, eu acho que tenho que fazer alguns vídeos. Então eu pensei em fazer isso, eu não sei. Em questão de semanas, meses, finalmente eu coloquei meu primeiro vídeo, foi por volta de 2011. E foi assim que eu comecei a estudar e aprender um pouco mais. Eu fiz um outro vídeo, um outro vídeo, um outro vídeo, e foi assim que meus inscritos começaram a chegar. Por causa disso. E na verdade eu mesmo não levei tão sério o sinal de Apocalipse. Porque eu posso acreditar ou não, mas eu posso descobrir que eu estou certo. Na verdade, eu estava muito mais atento à formação das luas de sangue. Porque Mark Blitz descobriu as tétrades, os padrões de luas de sangue. Lançou isso em 2008, e eu achava mais interessante. Era de um grande interesse para mim. De qualquer forma, com essa história de fundo,
Eu quero te mostrar a minha primeira teoria. Uma vez que eu fiz minha linha do tempo com meu amigo Michael Rogers, que pegou a ideia de Luiz Vega colocando todos os eclipses em linha. Obrigado, Louis. Eu sou muito visual e uma vez que eu vi isso, o gráfico de Luiz Vega, olha isso, todas as luas de sangue, todos os eclipses. Realmente podíamos ver isso. E junto com meu amigo Michael, eu nem mesmo tinha Photoshop. Todas essas coisas que eu tenho hoje foi nos últimos 5 anos. Então nós fizemos os primeiros gráficos. Novamente, copiando os gráficos de Luiz, e então, no fim deles, eu coloquei o sinal de Apocalipse 12. E então, uma vez isso, eu pensei, uau! Isso pode ser realmente algo. Então eu vou mostrar a você o que eu fiz. Porque minha teoria foi formada com base na linha do tempo da Tétrade. E o sinal de Apocalipse 12, se de fato era ele. O que acontece em 2017, o que acontece em 2014 e 15, a Tétrade. Deixe-me voltar e mostrar a você o que eu vi e como minha teoria se desenvolveu com isso. E então eu vou te contar porque não funcionou. E eu vou te dizer o que eu pensei depois. Eu coloquei o sinal de Apocalipse 12 nesse gráfico. A Tétrade das luas de sangue estão aqui. E onde João menciona o sinal de Apocalipse 12, bem, é em Apocalipse 12, mas em Apocalipse 11, 12 e 13 ele menciona por um número. O número 3 anos e meio muitas vezes, onde as duas testemunhas serão mortas em Apocalipse 11 depois de ministrarem 3 anos e meio. A mulher a que foge para o deserto será protegida por 3 anos e meio. Então existem 3 anos e meio antes e 3 anos e meio depois disso. Também ao anticristo será dado poder por 3 anos e meio. Isso tudo em Apocalipse 11, 12 e 13. Por número, eu acredito que 4 vezes, eu deixo isso em aberto. Apocalipse 11, 12 e 13, todos descrevem eventos do meio da tribulação. E o que eu notei é que setembro de 2017, se você contar para trás, um setembro em 2016, isso é um ano, outro em 2015, isso são 2 anos, e em 2014, isso são 3 anos. E se você vai na primavera, são 3 anos e meio. E foi onde começou essa tétrade. Então, 3 anos e meio para mim foi muito interessante, porque João menciona no meio da tribulação em capítulos muitas vezes. 3 anos e meio antes e esses eventos e 3 anos e meio depois disso. Então eu fiz esse gráfico, e em verde aqui 3 anos e meio antes do sinal. Amarelo é o sinal, essa seta, e então 3 anos e meio depois do sinal. Ok? Eu só estava estudando isso, e eu não estava tentando fazer as pessoas acreditarem que a tribulação iria começar em 2014, no início da tétrade de luas de sangue. Nunca foi minha intenção, eu nunca disse isso, mas o que eu acho que aconteceu em certos vídeos e gráficos é que as pessoas veem as coisas e existem pessoas hoje, e eu até mesmo me culpo por isso. Existem pessoas até hoje nessas comunidades que acreditam que estamos no período de tribulação agora e pensam que de alguma forma a tribulação começou quando a tétrade começou. Mas não é isso. É muito claro quando a tribulação irá começar. O Tratado de Paz, feito por um líder mundial que é o Anticristo. Um acordo de paz entre Israel e outras nações, mas sabemos que não haverá paz, então é claro que isso não aconteceu e, além de tudo, deverá acontecer antes de até mesmo dele se revelar. Então, nós não estamos no período de tribulação. Algumas pessoas acreditam que estamos, algumas pessoas fazem gráficos. Eu não posso imaginar, eu fui a primeira pessoa a colocar isso tudo. Eu nunca disse isso diretamente, mas as pessoas tomam isso para elas.
Eu sinto muito. E é por isso que eu quero esclarecer as coisas. Nós não estamos no tempo de tribulação. A tribulação não começou no início da tétrade, foi um sinal. Joel disse que o sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue. Antes do dia do Senhor. Isso é antes. Eu acredito que esses dois eclipses aqui podem ser sobre isso. E Joel escreveu em Joel 2:31, então esse foi meu primeiro gráfico. Então, esse foi meu primeiro gráfico e as pessoas me perguntam por que estamos nós aqui em cima agora? Como pode isso ser o meio da tribulação se não estamos na tribulação? E isso é que eu quero esclarecer e eu acredito que devo olhar de uma forma diferente agora. Vamos dar uma olhada nisso? É esse o gráfico que acredito onde muitas das perguntas surgem. Porque esse gráfico é um gráfico antigo, antes das tétrades, em 2014 e 15, e está nos meus vídeos antigos, onde eu dizia que Apocalipse 12 é o meio da tribulação. E esse sinal acontece em 2017, no outono. Então, a ideia é a festa das trombetas em 2017, seria o meio da tribulação. Porque em Apocalipse 11, 12 e 13 claramente descreve eventos do meio da tribulação, da forma que Apocalipse geralmente descreve os eventos cronologicamente. Não tudo no livro de Apocalipse é mencionado como palavra por palavra cronologicamente, mas temos um esboço do que seria o início, o meio e o fim. A igreja é mencionada 19 vezes no capítulo 2 e 3. É igreja, 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 e depois a igreja não é mencionada mais. O arrebatamento parece ocorrer no capítulo 4. A igreja é vista com coroas e vestida de branco. Os capítulos 4 e 5, depositando suas coroas aos pés do trono do Cordeiro. O Cordeiro da tribo de Judá, Yeshua, usando suas coroas, porque o trono de Deus aconteceu, ninguém tinha coroas até aquele momento, porque a cerimônia da recompensa não tinha acontecido. Então João, ele estava vendo a igreja e viu que tinha 24 anciões e eles claramente foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ele diz isso. Quem são esses? São as pessoas, são os cristãos. Então a igreja está no céu, nos capítulos 4 e 5. Então Yeshua toma o rolo e abre os selos no capítulo 6. Onde a tribulação começa. Então, no 11, 12 e 13 são onde os eventos do meio da tribulação são descritos. Capítulo 19, a segunda vinda à terra. Seus pés tocam o Monte das Oliveiras e volta a Jerusalém para estabelecer o reino milenar. Então, existe um esboço cronológico, mas, de qualquer forma, existem coisas no livro que precisam ser olhadas por dentro. Porque algumas profecias são do futuro e algumas são referências ao passado. E eu disse que Apocalipse 12 é o meio da tribulação, e isso deu a ideia que, contando 3 anos e meio para trás, talvez o arrebatamento e a tribulação acontecesse bem aqui. E com isso comprovou minha hipótese não estava mais correta. Porque o tempo provou que não estava, e tudo bem. Então voltemos ao quadro de desenhar e tentarmos olhar de perto o que estava acontecendo, o que realmente João descreveu, qual foi o seu estilo de escrever, o que ele estava tentando transmitir com seu jeito de escrever, porque esse cenário não funcionou mais. Foi uma grande ideia no papel, foi uma grande teoria. Voltando para essa direção 2011 e 13, e você pensa que não há maneira de mudar até que o tempo faz você mudar. Esse vídeo serve para isso, para responder essa pergunta, porque João mencionou esse sinal bem no meio dos capítulos de eventos do meio da tribulação, mas não pode ser porque não estamos na tribulação agora. Agora estamos aqui no tempo desse vídeo. E a tribulação é um período de 7 anos, e não pode ser o meio da tribulação aqui, onde esse sinal literalmente acontece nos céus. Então, qual a resposta? Aqui vai minha ideia. Eu quero mostrar a vocês uma coisa muito interessante. No capítulo anterior ao capítulo do sinal de Apocalipse 12, é mencionado Apocalipse 11.
Vamos dar uma olhada no estilo de escrever que João escreveu, para explicar o ministério das duas testemunhas. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Calçarão aos pés a cidade santa, essa é Jerusalém, por 42 meses. Bem, aqui é mencionado os últimos 3 anos e meio. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias. Essa é a menção dos 3 anos e meio anteriores dos 7 anos de tribulação. Vestidas de pano de saco, são essas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizam. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Isso aqui irá acontecer se a tribulação estiver nos afetando agora. Isso está acontecendo? Não. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar o seu ministério, como foi dito, 1260 dias, a primeira parte dos 7 anos de tribulação, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que surge do abismo, esse é o anticristo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade de Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e onde também Yeshua foi crucificado. Por 3 dias e meio, olha esse número de novo, 3 dias e meio. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra, tal. Eles eram festa, enviaram presentes, tal. Tudo que está escrito lá em Apocalipse 11. Então, João está escrevendo sobre o assassinato das duas testemunhas, no meio do período de tribulação, claramente dado pelos números aqui. Mas depois dos 3 dias e meio, eis o número de novo. Mas agora, dias dessa vez. Um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobrevieram grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz do céu, dizendo: suba para aqui. E subiram ao céu uma nuvem, e seus inimigos as contemplaram. Essa é a mesma forma que Yeshua irá chamar os seus escolhidos para subir. É como arrebatamento aqui, mas não é arrebatamento, porque não está falando da igreja. Aqui está falando sobre as duas testemunhas. Mas é assim que iremos subir, é assim que Yeshua subiu também, nas nuvens, quando ele ascendeu ao céu. Depois de estar na terra durante 40 dias depois da sua ressurreição, então foi isso, novamente morte, uma negação de sepultamento, e uma ressurreição e um chamado para subir ao céu. O que é interessante sobre isso é que sabemos pelos números que as duas testemunhas terão um ministério de profetizar por 1260 dias, 3 anos e meio, mas essa é a primeira menção deles. A primeira vez que ele menciona as duas testemunhas é no meio da tribulação. Isso nos conta toda a história aqui. Ele poderia ter começado em Apocalipse 6, no início do período da tribulação, e dito: então as duas testemunhas vieram para o ministério a fazer isso, por 3 anos e meio, e quando chegasse em Apocalipse 11, ele falasse sobre suas mortes. Ele não fez isso. Ele contou todo o ministério das duas testemunhas. No capítulo 11, contou toda a história. Esse é com certeza seu estilo de escrever, ele escolheu contar isso ali. De qualquer forma, isso começou 3 anos e meio antes disso. E aqui temos o início do capítulo, bem aqui no início do próximo capítulo, Apocalipse 12.
Ele escreve: Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Bem, como você viu no início desse vídeo. Agora, e se eu não posso provar isso, mas esse é o meu pensamento? Você se questione. E se ele estiver usando o mesmo tipo de estilo de escrita aqui, e ele menciona esse sinal, da mesma forma que ele menciona as duas testemunhas? Onde, na verdade, começou, eu posso dizer? 3 anos e meio antes de, na verdade, ele escrever mencionando isso. O que eu estou dizendo aqui? Se esse sinal claramente está escrito no livro de Apocalipse, dentro do capítulo sobre o período de tribulação, é inquestionável que é um sinal da tribulação. Sem dúvidas. Agora, se o que encontramos em 2017, em 23 de setembro, se esse for, e eu creio que existem fortes evidências, que realmente é, na verdade, o sinal, o que eu vou mostrar em outros vídeos, não vai dar para falar tudo nesse vídeo. O sinal é claramente um sinal da tribulação. Então, se o modo de escrever que ele usou em Apocalipse 11 for o mesmo modo de escrever que ele usou em Apocalipse 12 aqui, isso significa que ele mencionou esse sinal 3 anos e meio atrasado, da mesma maneira que ele mencionou as duas testemunhas 3 anos e meio no final do ministério deles. Mas ele poderia tê-las mencionado no início, ele poderia ter mencionado o sinal de Apocalipse 12 no início do período da tribulação, pois é claramente o sinal da tribulação. Então, meu pensamento sujeito a mudanças é que esse é um sinal do início do período de tribulação. E eu digo isso consciente, meus amigos. Não me diga que eu disse que esse sinal em 2017 é definitivamente o início do período da tribulação, porque Scott disse. Eu não posso provar isso. Os números que vão para trás não estão aqui. Diz no verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e assim que ele irá reinar no período do milênio. E o seu filho, isso é de novo o Messias, foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, que é Israel, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Essa é a última parte do período de tribulação. E isso alude a isso. João basicamente está confirmando exatamente o que Yeshua disse, quando ele disse aos judeus: quando vocês verem a abominação que causa desolação sentada lá, fujam para as montanhas. Acredite ou não, eu acredito que seja em Petra. Yeshua disse isso. E está confirmado aqui. Israel fugirá para as montanhas na última metade do período de tribulação para serem protegidos, porque eles irão repopular o período do milênio. E esses são os judeus que virão a crer que Yeshua é o Messias, por causa das duas testemunhas. Eu quero deixar vocês com isso. Isso é algo que eu achei interessante. Se olharmos o resto do sinal, o sinal que eu mencionei está apenas no verso 1 e 2 de Apocalipse 12. Porque no verso 3 aqui ele entra em um outro sinal. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. Aquele, entre outra coisa, 3 e 4 fala sobre um sinal diferente, mas no verso 5 ele continua com o sinal da mulher e do filho varão.
E ele diz, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É interessante que esse termo bem aqui, arrebatado, é harpazo. Se voltarmos para Apocalipse 12:5, esse é harpazo. Seu filho foi retirado ou pode ser apanhado. Isso é harpazo, é a palavra grega de onde tiramos a palavra arrebatado. Nessa versão paralela, eu tenho a NVI que diz, e o filho foi apanhado para Deus até o seu trono. Se eu for para o original latim, Vulgata, apanhado é raptus. Raptus é onde tiramos a nossa palavra arrebatamento, e então eu achei interessante que a palavra mencionada, o uso da palavra onde tiramos a palavra arrebatamento, é usada exatamente nesse sinal. Então, tecnicamente, podemos dizer que o arrebatamento está conectado ao sinal de Apocalipse 12. Não diz que a igreja foi arrebatada aqui. Diz que o filho foi arrebatado por Deus até o seu trono. E isso tecnicamente aconteceu quando ele ascendeu ao céu, depois da sua ressurreição. Mas ele poderia ter usado outra palavra. Ele usou arrebatamento, harpazo no grego. Apanhado, retirado. E essa exata palavra que está na passagem sobre arrebatamento, harpazo, arrebatado. Se você ler 2 Coríntios 12, tem uma história onde Paulo mesmo fala de si mesmo na terceira pessoa, e ele diz que ele foi arrebatado, ele foi apanhado até o céu, a fim de que ele aprendesse tudo o que ele ensinou para a igreja, pois ele foi preenchido de mistérios como o arrebatamento, inclusive, que de fato era um mistério até Paulo revelar. E ele escreveu, ele estava falando de si mesmo. Ele diz, conheço um homem em Cristo que foi arrebatado até o terceiro céu. Isso é harpazo, isso é no verso 2. E no verso 4 ele diz novamente sobre ele mesmo, arrebatado ao paraíso. A famosa passagem sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,17, novamente harpazo no grego. Diz, os que estiverem vivos e restarem serão arrebatados juntamente para se reunir a Yeshua nas nuvens. São descrições do arrebatamento aqui. E também acontece no livro de Apocalipse essa palavra bem aqui. Arrebatado até Deus. Isso é algo interessante, nada para se fazer uma doutrina, mas eu achei interessante. Isso é claramente um sinal da tribulação, onde João usa um tipo de escrita onde ele pode estar falando sobre o início. Onde João usa o tipo de escrita onde ele pode estar falando sobre o início, mas ele menciona ele no meio, bem como as duas testemunhas. É isso que eu tenho para hoje. Muito obrigado por assistirem meus vídeos, obrigado por suportarem o que eu faço. Eu o verei no meu próximo vídeo. Click this box to see the last song that I just wrote. I'll see you guys next time. Bye.